Imagina só, você é um pobre coitado, com um emprego horrível, que consiste em carregar carvão nas costas pra ficar vendendo por aí, que ainda por cima, pra facilitar o trabalho, mora num morro horrível, que além de perigoso, é longe de tudo. Além disso, você tem uns 7 irmãos e é o único que trabalha na casa, ou seja, pode estar fazendo um tempo horrível que você não pode mandar o seu irmão tomar no cu. E como se a vida já não fosse difícil, numa dessas que você demora um pouco mais pra voltar pra casa, quando você chega, simplesmente toda a sua família foi assassinada. Parece até que eu tô narrando algum caso que tenha aparecido no Cidade Alerta, mas não, eu estou falando de Demon Slayer, que caso você não conheça, bem, você deveria, porque é sério, tipo, onde você andou? Eu mesmo que só sei nomear uns 3 personagens de Naruto conheci esse negócio. Eu acho que os únicos que insistem em falar que Demon Slayer não é famoso são os próprios fãs de anime, porque é sério, até minha avó já assistiu esse negócio. Mas hoje chegou a nossa vez de conhecer e analisar Demon Slayer de maneira totalmente séria e nada irônica, como vocês já estão de costume, né? E como eu já estava falando, Tanjiro, nosso protagonista, chega em casa e simplesmente toda a família dele foi morta, a não ser por uma das irmãs mais novas, Nezuko, que também foi atacada, mas ainda tem vida. O Tanjiro carrega a irmã ainda desacordada, leva ela pra buscar por ajuda, só que ela acorda e além de tentar atacar ele, ela tenta devorar o irmão. Meu Deus, porque parece que todo mangá que eu vou ler consiste em pessoas tentando comer umas às outras. Eu não sei se é uma coisa normal dos mangás ou eu que tô dando essa sorte, mas a Nezuko tenta fazer isso, pois em Demon Slayer existem criaturas chamadas Onis, que pelo que eu entendi, eram pessoas que foram infectadas pelo sangue de outro Oni. E a partir disso, elas viram essas criaturas com habilidades especiais e vontade de comer gente. Basicamente são vampiros. Eles morrem com sol, precisam saciar as vontades deles, senão eles ficam com abstinência, são sempre jovens e costumam vender os móveis da casa para poder manter o estilo de vida. Mas o que impede a Nezuko de comer o irmão é um indivíduo chamado Gil Tomioka, que de maneira bem resumida ele é um Demon Slayer, ele faz parte da polícia dos Onis, o grupo que é responsável por caçar, multar ou capturar os Onis. O Gil tenta desviver a Nezuko, porém o Tanjiro se recusa a deixar isso acontecer. Não é só porque ela virou uma criatura comedora de gente que ela deixou de ser família. Não, é sério, é completamente compreensível o desespero do Tanjiro nesse momento. Mas uma coisa que não é compreensível é a maneira como o Gil age. A gente pode ver claramente o indivíduo completamente fora de si. Essa tal polícia dos Onis está muito mal preparada. Um sujeito desses em pleno horário de serviço, agindo de maneira totalmente antiprofissional. Com toda certeza ele nesse estado não passaria por um exame psicotécnico. O Gil acaba dando um pau no Tanjiro, porém ele desiste de matar Nezuko. Isso quando ele percebe que ela, mesmo transformada em Oni, continua tentando proteger o irmão, mas também não é isso que impede o Gil de apagar a garota também. Assim, sinceramente, eu não sei se futuramente ele vai ser um personagem querido, pelo qual eu vou me afetuar, mas por enquanto eu não fui com a cara dele não. Até porque depois que os irmãos acordam, a Nezuko tá amordaçada. Eu lembro muito bem que a última vez que eu acordei amordaçado não foi uma experiência nada agradável. E o pior, ele permite que os dois continuem juntos, portanto que o Tanjiro vá para um certo lugar e entre para a polícia dos Onis. Só que quando eles chegam perto desse tal local, eles se deparam com nada mais, nada menos do que com um Oni. E assim, isso não me passa muita confiança não. É tipo um nutricionista que deixa quitutes na recepção. Inclusive, essa é a primeira vez que a gente vê um Oni de verdade. Quero dizer, sem contar com a Nezuko, né? Um Oni praticante. E pra ser sincero, não me impressionou muito não. Não achei essa situação tão diferente assim de, sei lá, quando você nega um gole do seu energético pra um morador de rua. Quem já passou por uma situação parecida já consegue imaginar exatamente como a luta se sucede. É os dois rolando no chão, um mordendo o outro, uma baixaria que só. Depois de muita presepada, eles finalmente conseguem derrotar o Oni para aí sim o professor cujo nome eu não lembro aparecer. E agora sim começa o treinamento do Tanjiro para entrar para Kisatsu Tsutai, sei lá, que eu também cometi o equívoco de chamar de polícia dos Onis, porque na realidade eles não são um grupo reconhecido pelo governo, ou seja, eles são milicianos, é a milícia dos Onis, e o pior de tudo é que aquele safado do Gil devia saber disso, e ainda por cima deve rolar um esqueminha de pirâmide nesse meio. Quando ele recrutou o Tanjiro, aquele menino não estava inocente não, ele sabia o que estava fazendo. O modus operandi é sempre o mesmo, o cara promete uma vaga de emprego, tu chega lá e ele te vende curso. E sim, o Tanjiro cai nessa, ele fica 2 anos preso num cursinho pra matar o Ni. 2 anos treinando com esse velho. E aliás, vocês sabem o que significa
Oni? Não, pois basicamente, em tradução livre, significa mochila de criança. Sinceramente, eu não sei porque as pessoas traduzem assim, tipo, quadrinho feito em qualquer lugar, continua sendo quadrinho, mas daí quando é japonês, é mangá. Aí o desenho não é desenho, é anime. E gente esquisita também não é gente esquisita, é otaku. Tudo tem nome próprio, mas é isso aí. Oni é demônio. E isso só pra ressaltar o treinamento péssimo que esse velhinho dá. Porque em momento nenhum a gente vê o Tanjiro treinando alguma coisa útil pra combater demônios. A gente não vê ele praticando uma reza de Pai Nosso, fazendo um círculo de sal grosso, não varrendo a casa de noite. Coisas que realmente são eficazes na luta contra demônios. Ao invés disso, ele fica esses 2 anos tentando cortar pedra com uma espada. É tanta loucura que o Tanjiro até começa a ver fantasma nesse meio tempo. E aí vocês se perguntam, o que a Nezuko estava fazendo durante todo esse tempo? Como esperado de alguém da idade dela, ela passou esses 2 anos dormindo sem parar. É a tal da puberdade, né? Mas na realidade, depois revelam que ela provavelmente dorme para suprir a necessidade dela de comer gente. Assim, menos mal pra ela, porque eu imagino que como a família do Tanjiro já era meio humilde, ela já deve estar acostumada a dormir pra passar a fome. Terminado o treinamento, chega a hora mais difícil pro Tanjiro, que é prestar concurso público. É sempre nessas horas que o bicho pega de verdade. E aqui não seria diferente. A prova para entrar na polícia dos Onis consiste em um monte de criança subindo um morro cheio de Oni para passar 7 dias lá. E é interessante também que esse morro é rodeado por uma flor que para os Onis funciona mais ou menos como o alho para os vampiros. Ou seja, esse morro é uma prisão de Onis. É basicamente você ir na prisão, entrar numa cela e falar: olha, eu quero ser policial. Uma ideia brilhante, diga-se de passagem. Ainda mais porque o Tanjiro ganha uma máscara do professor dele, coisa que já é um costume desse professor. Só que um dos primeiros Onis com que o Tanjiro dá de frente é simplesmente um gigante, grotesco, cheio de braço. Oni esse que só foi parar lá porque o professor, na época em que ele ainda atuava, prendeu esse Oni e mandou ele para lá. E esse Oni, por algum motivo, é especialista em madeira e consegue reconhecer que essas máscaras que ele dá para os alunos é feita da mesma madeira da máscara que ele usava. Ou seja, esse tempo todo, usar essa máscara nesse lugar nada mais é do que ter um alvo enorme na sua testa. O que também é engraçado pensar é que basicamente isso também consiste em que esse tempo todo nenhum dos alunos dele voltou de lá com vida. Quero dizer, isso não é muito engraçado, né? Mas, porra, ele até agora não pensou em trocar de profissão. Talvez ele não seja um professor tão bom assim. E olha, o Tanjiro sofre na mão desse Oni, depois de muito esforço que ele consegue derrotar o Oni. E uma coisa que é recorrente do Tanjiro é que apesar dele trucidar, decapitar e desmembrar os Onis, ele mesmo assim sente muita empatia por eles. Não é só porque é um Oni que pra ele não seja gente. Então mesmo depois de cometer uma carnificina, ele fica muito triste, né? Muito triste ali pelo monstro devorador de crianças. E 7 dias depois, o Tanjiro desce firme e forte da montanha. Quero dizer, talvez nem tão firme e forte assim. E daquele punhado de gente que subiu junto com ele, apenas umas 3 cabeças desce. Realmente, concurso público não é pra qualquer um. Voltado da prova, o Tanjiro descobre que a Nezuko finalmente acordou. E caralho, eu não acredito, ela dormiu esses 2 anos inteiros com aquela mordaça na boca. E é sério, eu não sei porque ela continuou usando isso, já que depois de um tempo, eles falam que fizeram uma hipnose nela. Porque já que ela defende o Tanjiro, hipnotizaram ela para ela enxergar qualquer humano como família. Assim ela passa a proteger qualquer humano, já que para ela todo mundo é família. E agora que o Tanjiro é um Demon Slayer, não demora muito para a primeira missão dos dois chegarem. E com a Nezuko nas costas, lá vão os dois. Eles são chamados para uma região onde garotas de 16 anos têm sumido uma noite após a outra. E quando os dois chegam lá, eles realmente confirmam que existe um Oni ali. Eles conseguem impedir que esse Oni faça mais uma vítima. Inclusive descobrem que esse Oni específico tem uma fixação meio esquisita com idade. Ah, e além disso, ele também consegue se dividir em 3, ou ele é tipo um Oni que na realidade é 3. Eu não entendi, alguma coisa do tipo. Mas isso basicamente força o Tanjiro a ter que confiar na Nezuko para ajudar ele a proteger civis. Provavelmente um alívio para Nezuko, que estava balançando naquela caixa sem parar, mas com os dois lutando juntos, não demora muito para que o Tanjiro consiga derrotar o Oni. Com o Oni derrotado, o Tanjiro parte para interrogar ele, pois o Tanjiro, em princípio, tá topando esse negócio de Demon Slayer para poder encontrar uma cura para Nezuko. E a maior pista que ele tem sobre a possibilidade de uma cura
é um Oni chamado Muzan Kibutsuji, que aparentemente foi o primeiro Oni, o mais antigo de todos, e pelo jeito é o único que consegue transformar humanos em Onis. Então, muito provavelmente que a família do Tanjiro tenha sido atacada por esse cara. Porém, o Oni pedófilo se recusa a dar qualquer informação, o que só força o Tanjiro a matar ele de uma vez. E como eu já disse antes, né, ele sempre sente muita empatia pelos Onis, mesmo que esse em específico seja um assassino em série de garotinhas, que inclusive carrega troféu das vítimas, ele não deixa de ficar triste, né? Enfim, gratidão. E sem tempo para descanso, bora pro segundo trabalho dele, que adivinha com quem ele já dá de cara? Isso mesmo, o Michael Jackson, que aqui no caso se chama Muzan Kibitsuji, o tal Doni original. Pelo jeito, Demon Slayer se passa em Fortaleza. Então lá está Tanjiro a poucos passos do assassino da família dele. Tá logo ali na frente, o Tanjiro com o pau e o queijo na mão. Porém, o Michael Jackson não está sozinho não. Além de toda aquela multidão, o Michael Jackson está junto da família dele. E o pior, o Tanjiro consegue identificar que a família dele na realidade é humana. Ou seja, ao menos a gente sabe que Onis não são sexualmente transmissíveis, já que ele tem uma filhinha humana. Mas o choque do Tanjiro em ver uma família feliz e unida, muito provavelmente causa algum gatilho nele ali, né? Mas isso dá tempo pro Michael Jackson transformar um transeunte em Oni, o que acaba causando muito caos e dá brecha para ele fugir. No meio do fuzuê todo, outros dois Onis dão de cara com o Tanjiro e a Nezuko. Porém, para felicidade deles, dessa vez, eles estão ali para ajudar. Se tratam de Tamayo e Yushiro. Tamayo, que parece ser uma Oni bem antiga, e ela conseguiu modificar o corpo dela para que ela não precisasse mais devorar humanos. Ela agora consegue se sustentar apenas com o sangue deles. Agora ela se dedica a ser uma médica para ajudar tanto os humanos quanto os Onis. Foi assim que ela conheceu o Yushiro, que é basicamente um assistente dela. Ele foi transformado pela própria Tamayo, que num caso raro conseguiu transformar ele. E ela fez isso justamente para poder salvar a vida dele, já que ele estava quase morrendo. E essa era a única alternativa. E para sorte do Tanjiro e da Nezuko, ela acredita sim que consegue encontrar uma cura para a condição Oni. Porém, obviamente, não seria algo tão fácil assim. Para isso, ela precisaria de amostras de sangue de Onis muito fortes. Então ela pede para que o Tanjiro colete o sangue desses tais Onis nas futuras missões deles. E a paz acaba logo aí, pois outros dois Onis, a mando do Michael Jackson, encontram eles. Onis esses bem fortes, né? Quero dizer, uma delas arremessa bolas. Não me pergunte sobre esse poder, mas ela consegue fazer um baita estrago. Eu até pensei que os dois Onis fossem pro beleléu. Felizmente eles sobrevivem, porque eles são Onis e coisa ruim não morre. E o outro que tem o dom de empurrar com setas. Sinceramente, também não me pergunte. E o Tanjiro sofre para acabar com esses dois. Até me faz questionar se a Katana realmente é a melhor escolha para um trabalho desses. É impossível não criticar essa instituição falida que é a dos Demon Slayers. Quer contratar criança para sair matando demônio? Tudo bem, mas pelo menos arme elas direito. Que dessem um revólver, uma metralhadora na mão delas. Ai, mas aqui a Katana tem poderzinho específico. E a arma não pode ter também? Bota o poderzinho na arma. Inclusive, já fica aí a sugestão para Netflix, caso ela queira fazer uma versão live action americana desse anime, igual eles fizeram com Death Note, deem armas de verdade pro Tanjiro. Até porque a Netflix é americana e se tem uma coisa que eles sabem fazer bem é dar arma pra criança. Então fica aí a sugestão. Depois de todo o sufoco pro Tanjiro derrotar esses dois desgraçados, ele volta a tentar interrogar e a gente vê o que acontece quando um Oni diz o nome do Michael Jackson. Resumindo, nada agradável. E no fim, nenhum desses dois Onis era um daqueles mega forte que a Tamayo mencionou. Antes de partirem, a Tamayo se oferece para tomar conta da Nezuko, mas obviamente o Tanjiro e a Nezuko recusam, até porque eles são família. E assim, eu não deixaria qualquer um tomar conta de um parente meu, não. Ainda mais que eu tenho quase certeza que esse assistente da Tomoyo, na realidade, sofre de síndrome de Estocolmo. Além de ser muito suspeito que alguém que se alimente de sangue, peça para que você junte sangue de criaturas mega fortes para ela. Assim, é algo a se investigar, né? Mas assim, Tanjiro parte com mais um objetivo em mente. Só que isso vai ficar para um próximo vídeo.